Uma das coisas que me chamaram a atenção muito nesse movimento cristão introduzido por Jesus é que ele não foi o único movimento messiânico que existiu na Terra. O movimento iniciado por Jesus não foi o único. Antes dele, haviam dezenas de movimentos messiânicos. Depois dele, também. E na sua maioria, todos os líderes que iniciaram um movimento messiânico naquela época foram mortos, todos eles. Incluindo Jesus. Mas a diferença é que Jesus ressuscitou. Agora, como é que a gente sabe que Jesus ressuscitou? Como é que a gente tem tanta certeza que só ele, como um líder de um movimento, ressuscitou e os outros não? Em Marcos capítulo 15, versículo 44 até 47, Marcos faz um relato sobre o que aconteceu naquela sexta-feira, quando Jesus morre. E como num contexto judaico, Jesus não poderia ter sido retirado da cruz na sexta-feira à noite, nem no sábado. Por isso que os condenados tinham as pernas quebradas para que morressem antes. Jesus não teve porque morreu antes de se ter essa necessidade de quebrar a perna dele. E então José de Arimateia foi até Pilatos para reclamar o corpo de Jesus antes das 6 horas da tarde, de quando começaria o sábado judeu. E o texto de Marcos capítulo 15, versículo 44 a 47, diz que Pilatos ficou surpreso ao ouvir que Jesus já havia morrido. Ele ficou surpreso, diz o relato. Ele não acreditou, chamou então um centurião romano, que era um general praticamente, chamando o centurião, perguntou se Jesus tinha morrido. Sendo informado pelo centurião que isso realmente tinha acontecido, permitiu então que José de Arimateia retirasse o corpo de Cristo da cruz. A continuação do relato de Marcos diz que José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, enrolou no lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. E depois, na frente da porta do sepulcro, ele fez rolar uma pedra e selou o sepulcro. E não só José estava lá. O versículo 47 diz que Maria Madalena e Maria, mãe de José, também viram aonde ele tinha sido sepultado. Esse relato é muito interessante para nós porque ele tem um significado especial. Está confirmando de que Jesus realmente estava morto. Ele não tinha só desmaiado. Algumas teorias afirmam que realmente ele não estava completamente morto, mas fato é que o próprio centurião confirmou a morte de Cristo. Uma das coisas que nós como cristãos cremos é a questão bíblica do relato. Mas Celso, não o nosso Celso aqui, mas um filósofo grego do século II, que não gostava do cristianismo, ele escreveu um texto atacando o cristianismo, dizendo: o cristianismo não pode ser verdade, porque os escritos sobre a ressurreição são baseados no testemunho das mulheres, e todos nós sabemos que as mulheres são histéricas. Isso foi o que ele escreveu. E muitos acreditam nisso. Mas você acredita, ou você acha que se esse testemunho, esse relato de Marcos fosse mentira, ele teria incluído as mulheres? Ele teria excluído as mulheres para dar crédito ao relato dele, mas ele inclui as mulheres. E você entende por que isso se torna significativo para nós agora? Por causa disso. Porque os primeiros discípulos incluíram as mulheres que não eram, os relatos dela não se dava crédito. Os primeiros discípulos morreram por causa da afirmação de que Jesus havia sido ressuscitado. Ninguém morre por uma mentira, ninguém morre por um mito. De todos os outros movimentos messiânicos que nasceram naquela época, nenhum líder foi tão estimado por seus seguidores como Jesus, a ponto de morrerem por ele. Porque é verdade. Paulo, em 1 Coríntios, ele diz: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12.
E depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só, e a maioria dos quais ainda vive, diz ele. Então, na época de Paulo, ainda haviam testemunhos oculares de Jesus, que viram Jesus vivo. E essa manhã nós celebramos a cruz vazia, o pano vazio que envolvia Jesus. Celebramos o Cristo ressurreto, o Cristo que veio a esse mundo, como Deus veio a esse mundo, morreu por nós, se tornou humano como nós, morreu por nós, mas ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos ter paz com Deus. Queremos celebrar a Páscoa juntos essa manhã. E depois de ter pensado um pouco sobre, vamos orar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que nós temos de ter nossos amigos e irmãos juntos, né, nesse dia para celebrarmos a Páscoa. Vamos orar agradecendo ao Senhor e depois vamos tomar café da manhã. Afinal de contas, quando Jesus encontrou com os discípulos na praia depois de ressuscitado, o que ele fez? Assou os peixes, né? E chamou os discípulos para comerem peixe com ele. Um fantasma não come peixe, né? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo. Querido Deus, obrigado por esse domingo de Páscoa. Celebramos a cruz vazia. Celebramos a vitória sobre a morte. Celebramos também a vitória sobre o pecado. Agradeço ao Senhor pela ressurreição. Agradeço ao Senhor por esse tempo que hoje podemos celebrar juntos como tua igreja, lembrando do teu sacrifício, celebrando o teu nome e comendo juntos. Então abençoa, Deus, esse tempo que passaremos aqui, que possamos experimentar da tua presença, que possamos também ouvir da tua palavra e sermos desafiados pelo Senhor. Nos abençoa nesse momento, eu peço em nome de Jesus. Amém. Ao entrar em teu santo lugar, a alegria em me aproximar, ver tua glória e beleza, na intimidade te adorar. Com confiança posso me aproximar, de tua mesa quero participar. Tudo que quero fazer é prostrar-me e com meus lábios proclamar meu pão e luz e oração és tu, Jesus, meu Deus, meu amor e minha canção és tu, Jesus, meu Jesus. Ao entrar em teu santo lugar, a alegria em me aproximar, ver tua glória e beleza, na intimidade te adorar. Em confiança posso me aproximar, de tua mesa quero participar. Tudo que quero fazer é prostrar-me e com meus lábios
Pão e luz e oração és tu, Jesus, meu Deus, meu amor e minha canção és tu, Jesus, meu Jesus. És tu, Jesus, meu Jesus. Amém. Você fique à vontade, você pode continuar comendo, tomando café, não tem problema nenhum. Eu não me incomodo nem um pouco, né? Você pode ficar bem à vontade. As crianças estão sendo cuidadas lá fora. Eu gostaria de chamar um pouco a sua atenção essa manhã sobre os ensinos que a cruz de Cristo pode nos trazer. A gente tem olhado, como Sérgio mesmo disse, a cruz como um símbolo de vergonha, de dor, mas também um símbolo de libertação, um símbolo de paz e de salvação. Então, a cruz, ela nos ensina. E a gente vê pelo relato de João que Jesus sabia que a hora dele havia chegado, né? Jesus andou rigorosamente debaixo da agenda do céu. E ele sabia quando era o tempo dele e quando não era. Se você tem sua Bíblia, aí abra comigo aí em João, o Evangelho de João, capítulo 2. E aí a gente vai ler um texto, versículo 4. Vamos fazer uma pequena recapitulação da inauguração de Jesus, ou seja, o início do ministério de Cristo até a sua iminente morte. Eu prometo que não vai levar mais do que 3 horas. Estou brincando. Mas uma pequena recapitulação. No capítulo 2 de João, do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4, Jesus está numa festa de casamento. O vinho acaba e a mãe de Jesus vai até ele e diz: acabou o vinho. E Jesus olha para ela e diz: a minha hora ainda não chegou. Diz aí no versículo 4, não é? Capítulo 2, versículo 4, ele diz: a minha hora ainda não chegou. Agora pula para frente, capítulo 7, versículo 30, do mesmo Evangelho de João. Capítulo 7. Jesus estava pregando e causou um escândalo a pregação dele, porque era uma pregação inovadora. Mas 7:30. Mas diz o texto que a fúria da multidão, apesar de ser tão grande, não puderam prendê-lo, os guardas não puderam prendê-lo, porque a sua hora não havia chegado. Pula para frente mais um capítulo, capítulo 8, versículo 20. Mais uma vez, Jesus estava envolvido numa situação difícil com alguns líderes judeus. No capítulo 8, versículo 20, ninguém conseguiu prendê-lo no templo, porque diz lá no final do versículo 20, a sua hora ainda não havia chegado. Mais adiante, no capítulo 12, versículo 23, quando Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, lembra? Jesus entra montado num burrico, entrando em Jerusalém. Jesus entra lá, e aí ele diz, no versículo 23, o que ele diz lá no versículo 23? Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus sabia, porque naquela semana as mesmas pessoas que o exaltavam, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, isso num domingo ou numa segunda provavelmente, eles celebrando a entrada de Jesus, hosana ao que vem em nome do Senhor. Na sexta-feira as mesmas vozes gritavam: crucifica. As mesmas vozes. Em 4 dias o discurso muda, porque a hora chegou. No capítulo 13, versículo 1, Jesus está na celebração
da Páscoa. E vemos um Jesus que tinha consciência de que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Diz lá, capítulo 13, versículo 1. Jesus tinha essa consciência. Está chegando a hora. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. E então nós chegamos no capítulo 17. E nesse capítulo 17, Jesus está com os discípulos reunidos no cenáculo. E o famoso capítulo onde Jesus ora pelos discípulos, e não só por aqueles que faziam parte dos discípulos que estavam com ele naquele momento, mas também das pessoas que o seguiriam no futuro. E no versículo 1, quando ele terminou o seu ensino, antes de ir para o Getsêmane, Jesus disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. E nesse momento nós vemos um Jesus diante da cruz, uma iminente cruz, e ele sabia. Mas mesmo assim, diz o texto em Lucas que ele vai até o Getsêmane. Antes de irem ao Getsêmane, eles cantam um hino, saem em direção ao jardim. Jesus se põe a orar e imediatamente logo ele é preso, condenado e crucificado. Mas Jesus ensina algumas lições aos seus discípulos, e consequentemente para mim e a você, que são extremamente importantes para a nossa vida cristã, extremamente importantes. E eu quero tirar alguns exemplos aqui essa manhã. O primeiro ensino que Jesus nos mostra é o seu grande amor pela humanidade. A cruz de Cristo não foi um acidente na vida dele, não foi algo que de repente chegou e ele diz: e agora? Eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Não foi um acidente. Vinha sendo anunciado através da história da Bíblia, desde Gênesis, capítulo 3. Você tem a primeira citação de uma profecia messiânica de que um dia um cordeiro, o Filho de Deus, a semente da mulher, viria para resolver a solução, ou trazer a solução para o pecado. Gênesis 3,15. A primeira citação, apontando para um calvário. A cruz, portanto, não foi um acidente. Mesmo sabendo que os discípulos o abandonariam, Judas o trairia, Pedro o negaria, mesmo sabendo disso, ele os amou até o fim. Jesus amou os seus discípulos até o fim, e Jesus também nos amou, a mim e a você, até o fim. Imaginem vocês, o próprio Deus deixa a glória dele, entra no mundo, se faz carne, torna-se pobre, é perseguido, odiado, zombado, cuspido, pregado numa cruz, carrega sobre o seu corpo o peso do meu e seu pecado e morre por nós. Ele nos amou. Para quê? Para que o pior o pior pecador pudesse vir a ele com ousadia, com liberdade e confiar de que ele o perdoaria. A cruz de Cristo nos ensina o seu amor pela humanidade. A cruz de Cristo é o símbolo do amor de Deus por você. Símbolo do amor de Deus por você. Outra coisa que Jesus nos ensina através da cruz é o perigo da hipocrisia cristã. Nós temos uma ideia, né, de que se nós estamos dentro da igreja, a gente está bem. Eu acho que temos que estar realmente dentro da igreja, que é um lugar que nós deveríamos realmente estar. Mas isso não faz de nós um cristão. O fato de nós participarmos de um grupo de pessoas que se intitulam crentes e que formam uma comunidade que se chama igreja, não faz de nós pessoas melhores. Só o fato de participarmos. Se você está com sua Bíblia aberta aí em João 13, versículo 2 e 3, Jesus diz: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido, o inimigo, né? O termo diabo aqui grego, né, para inimigo, já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus.
Depois você tem o versículo 18 e 19 desse mesmo texto, diz: não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Judas havia sido escolhido junto com os outros discípulos, na mesma época. O mesmo critério que foi usado para escolher os outros discípulos foi com Judas também. Judas compartilhou de Jesus por 3 anos, caminhou com Jesus por 3 anos. Durante 3 anos, Judas realizou as obras de Deus. Ele saiu, ele fazia as coisas que Jesus pedia, ele fez. Mas Judas nos ensina uma coisa muito interessante, que ele nos mostra o quão longe um homem pode ir na sua profissão religiosa sem realmente ser convertido. O fato de você professar, eu sou cristão, ainda não diz nada. Se o teu interior não foi transformado, por fora você pode ser quem você quiser. Você pode interpretar um personagem da forma como você desejar. Judas nos ensina, nos mostra isso. E ele é um alerta para nós também sobre o perfeito conhecimento de que Cristo tem sobre todo o seu povo. Ele sabe e conhece quem somos. Ele mostra que desde o início ele sabia quem Judas era. Desde o início ele conhecia o interior de Judas, sabia, mas mesmo assim, esses 3 anos permitindo, era uma chance que Deus o dava ao arrependimento. E é isso que Deus faz com a gente. A gente caminha, a gente anda e Deus vai estendendo misericórdia, Mas assim como para Judas um momento terminou, a misericórdia de Deus, um momento termina para nós também. Então ele nos ensina, através da cruz, o perigo da hipocrisia no meio cristão. Carregar a cruz no pescoço é totalmente diferente do que ter essa cruz, o meu coração crucificado nessa cruz. Totalmente diferente. Carregar ela no pescoço é fácil. Difícil é viver por ela. A terceira coisa que a cruz de Cristo nos ensina, que privilégio não deve gerar orgulho em nossa vida. No capítulo 13 de João, aí, no versículo 3 a 5, que acabamos de ler, ele mostra que o fato de nós sermos cristãos, de termos o privilégio de conhecer Jesus, não nos torna melhor que ninguém. E Jesus sabia quem ele era. Jesus era o próprio Deus, ele sabia quem ele era. E Jesus, mesmo assim, lava o pé dos discípulos na noite em que foi traído. O próprio Deus, imagine o próprio Deus, se encarna, ou é encarnado em forma humana, vem para os homens que se sentiam muito importantes, e com um exemplo, ele repreende o orgulho desses homens, abaixando-se e lavando o pé. Ou vocês não lembram que antes desse acontecimento, os discípulos estavam discutindo entre si quem seria o maior no reino dos céus? Lembram disso? Inclusive, uma das mães de um desses discípulos disse: olha, Senhor, quando você entrar, bota meu filho aí à direita. Aí. E Jesus diz para ela: aquele que quiser ser o primeiro, tem que ser o último, ou seja, servir. O último, o ralé, servo mesmo. E Jesus vem com a atitude dele, com a humildade dele, Jesus cala ou repreende o orgulho dos discípulos. Com essa humildade. Mesmo ele sendo o soberano do universo, mesmo Jesus sendo Deus, inclinou-se para lavar os pés sujos dos seus discípulos. Humildade e amor são virtudes que todos os homens do mundo reconhecem, mesmo quando eles não conseguem entender a doutrina. Mas humildade e amor são reconhecidos. Portanto, atitudes de humildade e de amor são muito mais importantes do que 1 milhão de palavras doutrinárias. Atitude. Em quarto lugar, a cruz de Cristo nos ensina a eficácia da salvação e da purificação. Versículos 6 a 11, mostra que a importância da salvação na vida do cristão e de sua purificação diária. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, no versículo 5, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Aí aparece Pedro, sempre ele. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, você não vai lavar os meus pés.
Olha só, Pedro diz: não, você não vai lavar os meus pés. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde você vai entender. Disse o Pedro: não, nunca lavarás meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí ele muda. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça, me dá banho. Praticamente ele diz. E aqui nós vemos um Pedro, né? Um temperamento ambíguo, né? Pedro mostrando mais uma vez esse temperamento dele. Pedro precisava entender o que era ser lavado. Jesus estava dando um exemplo aqui de que quando nós conhecemos a Jesus Cristo, quando nós entregamos, assim como Laodiceia antes orou, quando eu conheço a Jesus, eu entrego a minha vida a Cristo, eu sou lavado. Mas na minha andança pelo mundo, eu me contamino. Os meus pés sujam. Eu não preciso me lavar inteiro de novo. Eu não preciso de novo entregar a minha vida a Cristo no sentido de necessidade de salvação, porque eu já recebi. O que eu preciso agora é de santificação. Eu preciso de que meu pé seja lavado. E aí nós recorremos ao sangue de Cristo e dizemos: por favor, meu pé. E é isso que Pedro não entendia. Jesus diz: não precisa mais a cabeça. Você já foi lavado. Você precisa de uma purificação diária. Você precisa olhar para a sua vida, a importância de uma autoanálise na sua vida, de como você está. E aí nós precisamos lavar os nossos pés. E esse é o ensino de Jesus. A importância de uma caminhada de santificação. Talvez se você vem de uma família batista, os batistas têm um ponto que diz: uma vez salvo, sempre salvo. E é muito controverso, porque a pessoa diz: então quer dizer que eu estou salvo e posso fazer qualquer coisa, não perco mais a salvação. Mas perde-se o ponto quando você olha friamente para esse caso. Quando ele diz: uma vez salvo, sempre salvo, é esse ensinamento. Ele diz: a salvação nós recebemos uma vez de Cristo. O lavar os pés, que é a santificação, é diária. É um andar de santificação diário, na dependência do Senhor. Isso não é um carimbo de autenticidade dizendo: agora que você está salvo, sai e faça o que você quiser. Não é isso. Ele está dizendo: agora nós precisamos de uma santificação diária. Não significa que todo dia eu tenho que entregar minha vida a Cristo de novo. Se você já entregou, você entregou. Mas o que você precisa é de uma santificação. E Pedro precisava entender que os salvos precisam continuar se purificando. Era essa a ideia que Jesus estava mostrando ao lavar os pés dos seus discípulos. Continuamente lavados. Não mais por água, mas por aquele sangue que verteu na cruz, que correu ali. Em quinto e último lugar, o que a cruz de Cristo nos ensina? Jesus nos mostra a verdadeira natureza da felicidade do cristão. E o versículo 12 até o 20, principalmente o 17, mas vamos ler o 12, 13, 12 ao 20, onde ele mostra a natureza da verdadeira felicidade cristã. Você quer uma indicação do que é ser feliz? Olha só o que diz a partir do versículo 20. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor, o mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão os que as praticam. Natureza aqui da felicidade. Se você fizer isso, que eu acabei de dar o exemplo, você será feliz. 18. Não estou me referindo a todos vocês. Aí ele está falando sobre a questão de Judas, que nós acabamos de ler. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. E eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus define o que é felicidade. E no versículo 17, ele mostra: agora que vocês sabem essas coisas, felizes são vocês, se as praticarem. Bem-aventurado, feliz. Lembra que a gente estava estudando as bem-aventuranças aqui, né? Feliz, bem-aventurado é você
que serve. E não serve apenas os mais ricos, os mais bonitos, os mais cheirosos, mas que serve os servos. Quando Pedro diz para Jesus: mestre, você não vai lavar os meus pés, eu até entendo a mentalidade dele, porque o serviço que Jesus estava se propondo a fazer era serviço de escravo. Mas Jesus mostra dizendo: você precisa servir de maneira humilde. Os cristãos não precisam ter vergonha de fazer aquilo que Jesus fez. Mas a gente sente vergonha, não é? Mas nós não precisamos ter vergonha. Jesus deixou a glória dos céus, deixou os anjos, deixou o trono e se tornou um ser humano para habitar entre nós. E ele nos ensina sobre a inutilidade do conhecimento religioso se ele for divorciado das obras. Fé sem obras é morta. Cristianismo sem obras é morto, não vale nada. Servir é a forma que as pessoas entendem o amor. Quando nós somos servidos, quando alguém nos faz alguma coisa, a gente se sente bem, não é? E é a forma que o próprio Deus usou para impactar o mundo. Um conhecimento que não se traduz em trabalho ou em obra é um serviço estéril e inútil. Olha aí, nós acabamos de considerar um texto aqui essa manhã sobre o que a simbologia da cruz nos ensina. E Jesus mesmo em sua morte nos ensina uma série de coisas. Diante dos privilégios, precisamos agir com humildade. Deus nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Haja com humildade. Você não é mais do que ninguém. O fato de recebermos um privilégio de Deus não nos torna melhores humanos. Não nos coloca num pedestal de dizer quem é bom, quem não é. O privilégio deve produzir humildade em nós. Porque foi com essa misericórdia que Deus usou para conosco. Então, seres humanos necessitados de misericórdia, é inaceitável que não tenham misericórdia. Inaceitável. Deus agiu com misericórdia com a gente, que façamos a mesma coisa, que agimos de misericórdia com os outros. Diante da contaminação no mundo, nós precisamos de purificação constante. Não significa que pelo fato de você pecar, você não é salvo. Significa que você se contaminou e que você precisa de purificação. Então está salvo, não está isento do pecado. Você está salvo, mas às vezes você se contamina. E aí você precisa de purificação. Contaminação no mundo precisa de purificação constante. Diante da vaidade do mundo, também precisamos aprender que a verdadeira felicidade é servir. Quer ser feliz? Sirva. Tenho visto em algumas igrejas, bem grande, um banner: pare de sofrer, seja feliz. Não sei se você já viu isso, mas a proposta, a ideia é interessante, mas a proposta é esquisita. Porque o conceito de felicidade é ir bem financeiramente. Mas eu vou dizer para você, você pode ser extremamente bem sucedido financeiramente e ainda assim ser extremamente infeliz. A verdadeira felicidade que Jesus diz, a verdadeira felicidade é servir. Como meu professor de faculdade dizia, o nosso professor, né, Dilson? Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Pode ser duro, mas é assim. Jesus veio para servir, dando exemplo. A verdadeira felicidade é servir. E diante da eternidade e do destino de nossas almas, gente, precisamos vigiar para não cair no abismo da hipocrisia. Judas participou por 3 anos com o próprio Deus e caiu. Quantos anos você tem de cristianismo? Cuide para não cair no abismo da hipocrisia. Você é um ser humano sujeito aos mesmos pecados de qualquer uma pessoa. Você é um ser humano necessitado da misericórdia e graça do Senhor. Você é um ser humano que precisa, assim como todas as outras pessoas, de constante purificação. Você não é melhor, nem maior, nem pior. Você é um ser humano e precisa vigiar. Como diz a Conceição, vigia para não cair no abismo da hipocrisia. Meu desejo essa manhã, para cada um de nós, que possamos aprender essas lições que Jesus nos ensinou através da cruz. E que possamos ter em nossa mente de que ser cristão não é ser um ET. Ser cristão é agir com uma ética de Deus. Quando todo mundo vai para uma direção, e se isso necessário for você ir para uma outra direção, você vá. Sabe?
Porque é fácil você ir junto com o fluxo, né? Descer um rio, a corredeira de um rio, é extremamente fácil. Ruim é você remar rio acima. É muito difícil. É mais fácil, né? Mas às vezes a ética de Deus nos pede que nós rememos contra a maré. Que Deus nos ajude, que possamos aprender essas lições que Jesus nos ensinou pela cruz.